nossa colega Patrícia saiu uns dias para descansar, porque a rotina dela anda muito pesada, né? Então, quem vai conduzir hoje a reunião somos eu e o Gomes. Eu vou começar dando os informes gerais sobre dando uma atualização do andamento do processo, o que nós já fizemos até agora, quais os próximos passos, e depois o Gomes vai introduzir o assunto que hoje é uma discussão sobre o Sistema Municipal de Gestão do Planejamento, o nosso SMGP. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês a apresentação. Vocês me confirmem se todos estão vendo a tela? Sim. Sim, eu estou. Tá, então, né? Deixa eu só... passou? Peraí. Então, assim, hoje a primeira parte vai ser a atualização do andamento do processo, falar sobre o planejamento do seminário do Bloco 2 e planejamento da conferência de avaliação do plano diretor. E a parte 2 vai ser uma discussão sobre o Sistema Municipal de Gestão do Planejamento, né, o SMGP. Então, assim, no cronograma da revisão, nós estamos na etapa leitura da cidade, né, que a ideia que seria encerrar ela no início de 2023 com a conferência de avaliação do plano diretor. A partir daí, até julho de 2023, nós vamos ter a sistematização de propostas, aí até chegar à aprovação da Câmara em agosto, né? E ter audiência pública, né? Enfim, até completar o processo na nossa longa caminhada aí, com os prazos exíguos que nós temos. Bom, até agora já foram realizadas 9 reuniões de GT técnico operacional, que é o GTTO, composto pelos técnicos do município, 6 do técnico consultivo, que são as nossas reuniões, 7 reuniões do GT consultivo das regiões de planejamento, né? E 5 exposições que tiveram início na Câmara de Vereadores no dia 6 de agosto, que são as exposições dos resultados da primeira etapa de participação, que seriam as evolutivas das oficinas que aconteceram em 2019, ainda antes da pandemia, quando teve a interrupção do processo. Então, até agora, nós tivemos na região de planejamento 1, na região de planejamento 2, nas ilhas e no continente, na RGP 6 e na RGP 5. Foram feitas, até agora, deixa eu só ver isso, as 5 exposições. Até agora, na questão das contratações, já foi feita a contratação de consultoria em tecnologia de informação. Já foi selecionado, na verdade, a consultoria, está em processo de contratação. Comunicação e advocacy já está contratado e a consultoria já está trabalhando junto conosco. E estamos aguardando a proposta da LTA, que vai ser a consultoria que vai fazer o grosso do trabalho, né, que seria o diagnóstico, a avaliação do modelo espacial e dar subsídios à revisão do plano. A proposta está prevista ser entregue nesta quinta e a partir daí nós vamos fazer a avaliação, né, para encaminhar para a contratação. As próximas ações, nós ainda vamos ter mais 5 exposições, sendo que uma agora, sexta-feira, dia 9, no acampamento Farroupilha, no piquete da Prefeitura, né, para a qual estão todos convidados. No dia 11, na RGP 3, no dia 24 de setembro, na RGP 7, dia 25, na RGP 8, e em 8 de outubro, na RGP 4. Essa exposição estava prevista para este domingo, o domingo que passou, só que nós tivemos um problema com questões locais, assim, que estão acontecendo pela cidade inteira, de disputas de território pelo tráfico, e tivemos que cancelar e transferir, né, para o dia 8 de outubro, e essa provavelmente vai acontecer aqui na sede da Secretaria. As próximas ações nós vamos fazer as divisões dos grupos temáticos, que nós já discutimos sobre isso com o grupo, com o GTTO, né, que é o técnico operacional do município. Foram temáticas que nós selecionamos a partir do guia de planejamento para revisão de planos diretores e do nosso próprio plano diretor.
nós vamos trazer essa dinâmica para o GTCT, numa próxima reunião, após as apresentações, após a apresentação sobre o plano regulador, que é o próximo tema a ser discutido nas reuniões. A partir daí, vamos nos dividir em grupos a partir das temáticas elencadas e para planejar o seminário do final do bloco 2, que vai ser junto com oficinas temáticas e provavelmente em conjunto com o GTTO. Então, nós vamos misturar os dois GTs para organizar e realizar os seminários e oficinas temáticas. E depois, no final dessa etapa, vem a conferência de avaliação do PDDO. Bom, então agora eu vou passar a palavra para o meu colega Gomes, que vai fazer a apresentação do nosso SMGP. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o arquiteto Antônio Luiz Gomes Pinto, aposentado da Prefeitura, e retornei em 2020 como cargo de comissão para ajudar o pessoal aqui no plano diretor. Então, se vale de mim pela grande experiência, modéstia à parte, de anos e anos dentro do planejamento municipal. Então, o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, nós vamos descrever os artigos do plano que tem, e em verde tem os comentários do plano da Lei 434 comentada. Da Lei comentada. Então, o Sistema Municipal de Planejamento ele já foi criado na Lei 43 de 79, está lá no seu artigo 5º. Então, é algo que já vem há muitos anos sendo desenvolvido pela Prefeitura, temos um know-how muito grande sobre isso. E na 434 ele é definido como um processo contínuo, dinâmico e flexível que tem os seguintes objetivos: a participação da sociedade, o gerenciamento eficaz, o processo permanente e sistematizado de atualização do mesmo plano. Complementando o que o Gomes está dizendo, quando foram feitos os estudos da revisão da 43, né, e da onde foi feita, da onde nasceu a 434, né, as conferências das cidades, se verificou que o sistema de planejamento, assim como a Lei Complementar 43, com o decorrer do tempo e tantas mudanças que aconteceram, eles acabaram não cumprindo a função que se propunham, né? E que o sistema, como estava previsto anteriormente, ele não era tão abrangente e tão dinâmico. Então, a proposta da 434 foi uma mudança na forma de fazer o planejamento, né, a partir de novos princípios, né, e novos conceitos da época, baseados em princípios democráticos, né, e de forma que de oportunizar os cidadãos uma participação mais efetiva na construção da cidade, né, nos vários níveis, que constituído o orçamento participativo, né, as regiões do planejamento, o conselho, as comissões. Então, disseminou a participação da sociedade em várias instâncias, né, junto junto ao município, junto ao planejamento da cidade. E por isso, tipo assim, ele é considerado dos pontos mais importantes do plano, pois ele ampliou os canais de comunicação. Continuando, o sistema atua nos seguintes níveis. Tem o nível de formulação de estratégias, e para a elaboração e avaliação dos caminhos que o plano deve seguir, o nível de gerenciamento deste plano, com definições de como as ideias do plano são materializadas, e o nível de monitoramento e controle dos instrumentos, de qual maneira essas ideias serão aplicadas de fato na cidade. Temos também o nível de monitoramento, que é para observar como está se desenvolvendo a aplicação do plano, como está sendo a construção da cidade, o que ela realmente está representando no plano ou não. Tá, então, assim, na verdade, eu vou voltar um pouquinho aqui. Foi feita uma ampliação do que era o sistema de planejamento da Lei 43, principalmente com a implementação desse monitoramento e controle dos instrumentos de aplicação dos programas, né, e a ideia de criar um sistema
de gerenciamento e monitoramento do desenvolvimento da cidade, para que se tivesse uma base de dados para poder seguir planejando a cidade. As atividades do sistema são o apoio técnico de caráter interdisciplinar. Já vimos que na prefeitura temos diversas disciplinas que são geridas e gerenciadas pelo poder público, as informações técnicas e o planejamento urbano setorial, que é vinculado à administração pública municipal. E também integram o sistema de gerência CMGP, os órgãos da administração direta e indireta, bem como os conselhos municipais vinculados ao desenvolvimento urbano. Então, conselhos está no plural, porque, se não me engano, tem mais de 5 conselhos, se não me engano, acho que eu tenho que verificar, mas é por aí. Pode passar. Então, monitorar a aplicação do plano, promover no terceiro ano de cada gestão administrativa uma conferência municipal de avaliação. Isso, pessoalmente, eu acho um prazo muito curto. Essa avaliação a cada 4 anos, basicamente. Acho que deveria ser um prazo mais longo, porque o plano ele não se sedimenta, não se concretiza num espaço de tempo curto, e sim um espaço de 10, 20, 30 anos. Senão a gente vai ter sempre fragmentos de planos da cidade, como é hoje aqui em Porto Alegre. E também constituir e manter um cadastro urbano, que será disciplinado por lei específica. O sistema é gerenciado pela antiga Secretaria de Planejamento Municipal, hoje a SMAMUS, que compete estabelecer as diretrizes do desenvolvimento urbano ambiental, ou seja, que caminho a cidade irá. Temos também que consolidar e organizar as informações essenciais ao processo de desenvolvimento do município. O que é importante, pois as informações, o que se pode ter de tipos de dados é gigantesca a quantidade deles, então a gente tem que organizar e priorizar informações as mais essenciais para poder fazer um planejamento urbano mais sedimentado. Gerenciar a normatização necessária ao planejamento urbano e articular políticas e ações com os demais órgãos municipais e também com outros organismos governamentais e não governamentais. Ou seja, tornar o planejamento algo mais democrático, com maior participação. Também teremos que implementar programas e projetos, além de desenvolvê-los, elaborar os planos de distribuição dos estoques construtivos do solo criado e definir os valores semestrais do mesmo. Bom, quando foi, né, quando a 434 foi pensada e também quando entrou em vigor, a nossa estrutura do município era outra, a estrutura administrativa. Então, na época, a Secretaria do Planejamento, a SPM, né, que era responsável por esse gerenciamento, inclusive a SPM também era responsável pela previsão orçamentária da implantação dos projetos, né, com a implantação do orçamento participativo em função, por questões legais também, a Fazenda ficou gerenciando toda a questão econômica do município, né? Então, a SPM acabou focada muito mais na questão do planejamento e não na implantação, né, dos programas e projetos propriamente ditos, principalmente em questões econômicas, né? Então, a época, quando se começou, a ideia é que a SPM continuasse gerenciando, né, todo o desenvolvimento da cidade, como quando ela foi criada, né? E no decorrer do processo, né, de transformação da cidade, processo de transformação administrativa do nosso município, essa responsabilidade do gerenciamento e acompanhando as questões de planejamento, de implantação dos programas e projetos da cidade foi sendo dividida, né, na estrutura do município, com
então SMURB na época, agora atual, né, SMAMUS, e os demais órgãos do governo, e por vezes isso acaba causando um sombreamento de competências, né, quanto ao planejamento não, as propostas, né, os projetos implementados, a forma como eles saem, que é uma questão também que, com essa revisão do plano, a gente pretende enfrentar, né, mais um problema. Infelizmente, eu tenho que fazer um comentário em cima do comentário da Dani. Quando eu entrei na prefeitura, em seguida, foi o auge da SPM, já foi os anos 80 e poucos. E de lá para cá, o que se viu foi um desmonte da secretaria, tirando unidades que tinham nela, que foram captadas por outras secretarias, e assim enfraquecendo cada vez mais o planejamento até chegar no momento triste da sua história, que foi aquela intervenção que sofremos, onde todos os funcionários ficaram com uma pecha por conta de poucos, que desses poucos muita coisa não foi provada e maculou muito o que era aquele grupo. Era um grupo unido, um pensamento único de desenvolver uma cidade, como foi Porto Alegre, fazendo jus a uma história de mais de 100 anos de planejamento urbano. Isso eu já disse várias vezes aqui para os colegas da SMAMUS. Aqui se carrega, não esse peso, mas essa honra de ser uma secretaria que tem mais de um século de planejamento urbano, que são poucas no Brasil que conseguem esse título. E, de passagem, um grupo técnico muito bem formado, inclusive com pós-graduação no exterior. Então, o suporte à decisão técnico-administrativa, para ela ser feita, foram criadas comissões vinculadas à estrutura do sistema. As específicas de caráter permanente são integradas por diversos órgãos da administração municipal. E tem a atribuição, o exame e a deliberação de matérias de projetos especiais de impacto urbano de primeiro grau. Também temos as comissões de análise urbanística e gerenciamento, também integradas por órgãos da administração municipal, com a atribuição de analisar os projetos especiais de impacto urbano de segundo e terceiro grau, mediante critérios previamente aprovados pelo Conselho do Plano Diretor. E qualquer deliberação das comissões de que trata este inciso, primeiro, admite recurso pelo empreendedor ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, fato esse poucas vezes utilizado. A criação de comissões técnicas, né, no PDDUA, o objetivo principal era para agilizar o trabalho do sistema, né, e liberar o conselho para as outras tarefas, né, que a ele também compete, que entre outras é ajudar a construir a cidade, a planejar, né, e dar o apoio técnico para a tomada de decisões, através de pesquisas, através de levantamento de dados, para que se delibere, né, para que o Conselho possa deliberar com segurança. Na Lei 43, e já existia a figura da CVA, né, da comissão, que era uma comissão constituída por poucos componentes, que analisava projetos de menor vulto, né, e o grupo consultivo do artigo 84, né, que foi o artigo introduzido na lei, pela lei... 43? Não, da 43, pela lei 158 de 87, que é a comissão que hoje equivale à CAUGE, que era o grupo que analisava os projetos de maior vulto, né, com mais impacto na cidade. Então, a partir, né, também da transformação da cidade, do planejamento das necessidades da cidade, o plano se transformou, né, e criou essas comissões, né, para dar um suporte no planejamento. Hoje, né, nós temos as comissões de impacto urbano de primeiro grau, que são a CVA,
que analisa a viabilidade de edificações e atividades, e as CETAPs, né, que é o parcelamento do solo dos projetos de médio porte. Tudo que diz respeito à demanda habitacional prioritária, independente de ser primeiro, segundo grau ou mesmo aprovação de projeto, hoje está sob a responsabilidade da CADAP, né, que é a Comissão de Análise e Aprovação da Demanda Habitacional Prioritária, e os projetos especiais de impacto urbano de segundo grau e terceiro grau, que são as operações urbanas consorciadas, são de competência da análise da CAUGE, que é uma comissão que foi uma das primeiras a ser criada, a Comissão de Análise Urbanística e Gerenciamento Estratégico, né, que, antes da CADAP, inclusive, analisava também as questões de habitação. Bom, hierarquia, né? Deixa eu começar, né? Bom, aqui a gente está representando a hierarquia dentro do sistema de planejamento, onde o elo menor são as equipes que trabalham nas análises dos processos, são subordinadas às unidades, estas à coordenação, e a coordenação subordinada à diretoria, que por sua vez é subordinada às comissões, as comissões ao conselho do diretor, e do conselho subordinado ao prefeito. Isso quer dizer que se o prefeito não homologar uma decisão do conselho, essa decisão não terá validade. Bem como a comissão pode dizer o contrário do que uma equipe falou. Isto é, parte do sistema. Isso da comissão ir contra o que determinada equipe falou, já ocorreu algumas vezes, não foram muitas, porque em função de como é feita as análises, embasadas tanto no plano como no conhecimento técnico específico. Pode. Agora vamos falar sobre o conselho do plano diretor, que, diga-se de passagem, é dos conselhos o mais antigo da cidade, que tem origem, se eu não me engano, na 2330 de 63. E foi também na 43, no artigo 14º, é mencionada a criação ou a manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, que antigamente era só desenvolvimento urbano. O ambiental veio com a 434. Então, o órgão de integração do sistema é o Conselho, e a finalidade é formular políticas, planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, zelar pela legislação municipal, propor e opinar sobre a atualização, complementação, ajustes e alterações do plano. Promover entre seus representantes debates sobre os planos e projetos de ensino nas regiões de planejamento. Propor, discutir e deliberar sobre planos e projetos. Receber e encaminhar para discussão matérias de setores da sociedade que sejam de interesse coletivo. Então, desde aqui, você já vê a quantidade de finalidades que tem e atividades que possa ter o Conselho, que nem sempre as desenvolveu, por motivos, sinceramente, não sei vos dizer. Também é propor a elaboração de estudos sobre questões que entender relevantes, instalar comissões para assessoramento técnico, que pode ser chamado também de câmaras técnicas, zelar pela integração de políticas setoriais, propor a programação de investimentos e aprovar projetos especiais de impacto urbano de segundo e terceiro grau. Então, são 9 atividades da mais alta importância que cabe ao Conselho desenvolver. Então, ele é composto de 28 membros titulares e seus suplentes. Então, são 9 de entidades governamentais, ou seja, uma de nível federal, outra de estadual e 7 de nível municipal. 9 representantes de entidades não governamentais e 9 representantes da comunidade. O número é ímpar no total. Aliás, deu par porque o presidente também vota.
mas dos membros em si são 27, que é para não dar empate. Pode passar. Então, o titular do órgão responsável pelo gerenciamento, que no caso, hoje em dia, é a Ismamus, será o presidente do Conselho. E as representações das entidades não governamentais deverão ser alteradas em 3 fóruns específicos. 5 do representantes de entidades de classes afins ao planejamento urbano, 2 representantes de entidades empresariais e 2 de entidades ambientais. O regimento interno do fórum, de funcionamento dos fóruns, será estabelecido em conjunto pelos representantes de cada fórum. Aqui são as normas de convivência, vamos dizer assim, no Conselho. O representante das regiões da gestão de planejamento ocorrerá nas respectivas regiões, através de plenárias. E o representante do orçamento participativo será escolhido na plenária do orçamento participativo. E o funcionamento do Conselho será disciplinado por decreto do Poder Executivo. Aqui o parágrafo 5 diz que os membros receberão um jeton e ao Conselho aplicam-se no que couber as disposições estabelecidas na lei que dispõe sobre as normas gerais para os conselhos municipais. Então, essa é uma norma federal. E muito obrigado pela paciência. Bom. Nós tivemos aqui a Claudete comentou no chat que foi difícil escutar, eu não sei, o som ficou um pouco ruim também, porque nós estamos trabalhando, eu e o Gomes, os dois, num computador só e com o microfone da câmera que está fixada no monitor, então fica um pouco longe para não sobrepor, né, não ficar um em frente ao outro e vocês poderem se enxergar. Mas, enfim, o Zago está pedindo a palavra. Pode começar. Oi, boa tarde a todos. Com relação à questão do sistema de gestão, logo na primeira reunião, eu tenho a impressão que vocês fizeram uma exposição geral daquilo que seria a revisão, né, propriamente dito, e vocês falaram nessa questão da gestão e planejamento, e enfatizar a questão de trabalhar sobre a cidade real. Isso quer dizer intervenções, talvez hoje pela legislação vigente, teria uma análise, uma avaliação do plano diretor de 3 em 3 anos, se não me engano, foi isso, né, Gomes, que disseste? Até tu achou pouco tempo. Eu não sei, eu acho que a gente tendo esse monitoramento, né, acho que nós vamos ver necessidades, talvez, de intervenções até em prazos mais curtos, até que 3 anos. O interessante dessa nova visão sobre a gestão do planejamento é exatamente isso, é poder interagir com a cidade real, com o que está acontecendo, e corrigir cursos de algumas coisas que não precisem, para não distorcer mais ainda. Hoje nós temos assim, uma cidade que está já vigindo uma legislação, está acontecendo a partir da vigência da legislação de hoje há 12 anos, né? E muitas coisas poderiam ter sido corrigidas já, né? Então, eu acho interessante que se leve à frente essa ideia de um monitoramento em cima da cidade real e com possibilidade de alteração. Acho que, para isso, a lei que vai ser criada não pode engessar tanto, ela precisa deixar várias regulamentações por decreto ou por algum instrumento que possa ser mais flexível, né? Era isso aí. Exatamente, Zago. A questão toda é que a gente só não conseguiu avançar muito, né, no planejamento em cima da cidade real, porque nós não temos, até agora, nós não temos montado o nosso suporte, que seria o sistema de monitoramento, o SADUR, né, que ele acabou por falta de aparelhamento da própria administração,
ele acabou nunca sendo posto em prática, e hoje é o que a gente pretende, né, buscar e construir, até correr um pouco atrás, com a nova plataforma de planejamento que nós estamos organizando e que já está contratada a consultoria. Acho que um dos grandes prejuízos que a cidade sofre, o empreendedorismo sofre na cidade, é exatamente essa falta de base de dados. Tu vê que se a gente for fazer uma compilação dos EVUs, das flexibilizações que ocorreram na cidade, a gente vai ver que a gente está falando da mesma coisa várias vezes, diversas vezes, né, em situações exatamente iguais. Eu acho que se tivesse esse monitoramento mais presente, nós estaríamos discutindo muito menos essas questões redundantes na cidade, né? Acho que isso é muito importante. Para nós, né, para todos, porque assim, para todos. Para quem usa a base de dados dentro do município, faz um planejamento mais efetivo. E para quem depende dessa base para fazer os seus projetos fora, consegue ter uma visão mais real, né, dessas transformações e do que já foi viabilizado, né, no território, os limites, talvez. E situações, como está essa transformação também, até para pensar os seus projetos, né? Sim, obrigado. Mas alguém gostaria de comentar, de complementar ou tem alguma pergunta? Eu estou vendo aqui, acho que o Mark, eu vi, né, não sei se eu vi a mãozinha dele do Felisberto ao mesmo tempo. Então, assim, o Mark, depois do Felisberto. Sim. Boa tarde aí a todos. Eu estava escutando a explanação sobre as atribuições aí do CMDOA. Importante esse detalhamento, né? Nós temos levantado já durante esses anos as questões dos limites que nós temos enfrentado com o regimento interno, que há pendências assim na sua elaboração e na melhor formulação desse regimento interno que permita a melhor participação de todos os conselheiros e conselheiras, né? Que é um dos limites constantemente apresentado ao presidente do conselho e ao plenário do conselho. E eu achei muito interessante que, entre as atribuições, esteja uma discussão sobre a definição das prioridades de investimentos na cidade, o que é uma missão muito importante, mas que escapa, né, das rotinas, porque tem um microfone aberto aí, escapa das nossas rotinas porque nós temos examinado processos e a nossa pauta, em geral, não permite aquela necessária discussão sobre a cidade e seus pontos nevrálgicos importantes que precisariam ser debatidos fora da listagem de processos que compõem a pauta. Eu achei muito importante a apresentação que o colega fez aí, recordando, né, e citando esse conjunto de artigos que compõem, né, a estrutura legal e que foi prevista para o desenvolvimento do Conselho, o cumprimento das suas funções e o melhor desempenho do próprio planejamento dentro do espaço municipal, com o compartilhamento das várias entidades e regiões de planejamento. Era esse comentário que eu queria fazer nesse momento. Muito obrigado. Marco, eu queria colocar que o Conselho, na verdade, ele é a voz da sociedade, né, para, como é que eu vou dizer, junto ao prefeito, para apoiar o prefeito nas suas decisões e de ajudar, né, a aconselhar o Conselho.
né? Inclusive, uma das atividades do Conselho ainda, né, é propor, e das competências, estudos e criar comissões técnicas para ajudar na tomada de decisões. Então, vocês podem, né, propor a criação dessas comissões. O Coman é um conselho que faz muito isso, assim, pelo menos atuava muito, criava as comissões deliberativas. Deixa eu só fazer um complemento. Durante 4 anos eu fiz parte do Coman, representando o planejamento, e se tinha câmaras técnicas, eram 7 ou 8 câmaras técnicas, cada uma com um tema específico. Então a gente se reunia determinado dia da semana e discutia alguns assuntos. Por exemplo, uma das câmaras técnicas que eu participei, que era da parte jurídica, que se discutiu por um longo tempo o Código do Meio Ambiente que era proposto pelo secretário da época. E começou a se reformular e chegou a apresentar uma série de modificações à pretensão inicial. Então, a Câmara Técnica fazia o trabalho, apresentava no Conselho, e o Conselho aprovava aquilo ou não. Mas tinha um embasamento técnico-científico, que era o importante. Eu acho que agora vamos passar a palavra para o Felisberto. Estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde. Sim, todos e todas, né? Eu escutei com muita atenção e li os textos que recomendaram para que a gente fizesse a leitura. E eu tive a felicidade de, lá em 95, 93, fazer parte da coordenação desse plano lá, que montou as estratégias e tinha toda uma ideia baseada na participação cidadã, né? Então, o projeto de plano diretor da cidade, ele tinha um componente da participação e dos planos regionais, né, que fossem implementados região, né, para que cada região tivesse uma visão do que seria importante junto com as características de cada região, né? Infelizmente, isso não foi feito, né? É um problema das administrações e visão de uma cidade de não entender que a cidade deve ter um desenvolvimento a partir das suas potencialidades, né? Mas a visão hoje que impera é uma visão de uma cidade visando determinados empreendimentos. E isso, para alguns, isso descaracteriza a cidade, né? E eu me lembro sempre, cito como exemplo a Jane Jacobs, né? Quando ela discutiu lá na década de 50, 60, em Nova York, a descaracterização do bairro em que ela morava, né? Os arquitetos e as pessoas mais envolvidas, né, têm conhecimento melhor do que eu, né? Então, eu vejo que Porto Alegre perde uma oportunidade de valorizar as suas potencialidades, né? E eu vejo que há uma discussão que, para mim, e aí eu posso estar errado, né? Não quero ser o dono da verdade, nunca pretendi, mas eu acho que a densificação de uma determinada região acaba saturando a infraestrutura, e muitas vezes essa infraestrutura já apresenta problemas, né? Então, o conselho que deveria se preocupar com isso não se preocupa, usa aquele espaço para aprovação de projetos, né? E que acabam saturando a infraestrutura, a estruturação urbana, a mobilidade urbana, e vamos entrar nas estratégias do plano, né? Então, e as pessoas rotulam como se a gente fosse contra o progresso, tá? E não é contra o progresso, é levando em conta, e isso é fundamental a gente colocar quando a gente faz uma discussão sobre o plano, e aqui eu estou discutindo no grupo técnico, né, que poderão dar o suporte, né, a descaracterização da cidade. A cidade passa a ter uma visão de mercado, né? O mercado determina o que é bom para o cidadão e não se ouve o cidadão para potencializar as necessidades de cada bairro. Sei que vou levar
críticas, não me importo com as críticas, mas eu queria deixar isso pontuado. E uma das ideias, na época do plano lá de 93, 95, exatamente era essa, de ter os planos regionais a partir da sociedade, né? Em que a sociedade fosse chamada para discutir os planos regionais. Nós não fizemos isso, né? Então, agora, a própria prefeitura apresenta um plano para 2 bairros, 4 distritos e para o centro histórico, que não leva em conta a realidade e discussão profunda com a população desses bairros, tá? Levando em conta as suas características e a questão da habitação de interesse social, tá? Que esses bairros são bairros onde, principalmente no 4º distrito, entre ali a Voluntários da Pátria até a Arena do Grêmio, várias comunidades que precisariam ter uma visão de urbanização, de qualificação, de melhoria para os moradores ali, né? E o que a gente vê hoje é uma violência contra essas pessoas. E no próprio centro histórico, né? Não há uma valorização do patrimônio, né? Numa discussão mais aprofundada com as características do centro, né? Eu sou morador do centro há 60 anos, não sou um morador eventual. Então, nesses 60 anos, e daqui para frente, infelizmente, talvez eu não viva para ver todos os efeitos desse plano do centro, que infelizmente foi aprovado por uma maioria na Câmara, eu não verei as consequências desse plano, né? Infelizmente, né? Mas quero deixar isso aqui gravado para que lá quem diga, ó, aquele conselheiro colocou uma questão que deveria ter sido avaliada, né? Qual o impacto desse tal desenvolvimento, né? Que satura a cidade, descaracteriza a cidade, né? E as pessoas acham que isso é contra o desenvolvimento. Não, o desenvolvimento é levar em conta as potencialidades da cidade. Era isso que eu queria colocar. Desculpe se eu me estendi muito e quero parabenizar o Gomes e a Daniela pela explanação, tá? Obrigado. Zago, antes de tu falar, eu só queria fazer um comentário, Felisberto, a questão, o conselho também, as nossas análises técnicas seriam muito mais efetivas se o conselho, na figura dos representantes das RGPs, trouxessem as demandas das regiões do AP para a gente tem que rever a nossa relação com o conselho para que ela não seja só depois do projeto aprovado, e sim que a gente receba essas demandas para contemplar na análise na hora de que vão ser né, avaliadas as compensações, mitigações de cada proposta. Mas isso tudo a gente está fazendo aqui a nossa análise, né, do nosso trabalho e revendo a nossa rota, né, traçando a nova rota e a nova estratégia dentro, né, das realidades que a cidade nos traz hoje. Mas, enfim, né, vamos trabalhando para melhorar cada vez mais. Vou passar a palavra para o Zago, para a gente não se estender muito, porque eu sei que vocês têm compromisso depois também. Né? Rapidamente, assim, ó, Daniela, com relação à atuação do Conselho, eu concordo com o Felisberto. O Conselho precisaria se dedicar muito mais às questões macro da cidade, definição de programas, etc., né? E menos com o pontual que seria o projeto em si. Se tu te preocupa bem, detalha bem a questão do todo, o projeto em si é uma coisa, entre aspas, secundária. Com relação a adensamento versus infraestrutura, é uma discussão bem interessante, importante e boa de se travar. Mas a gente precisa entender que uma cidade que não aproveita seu potencial de infraestrutura ou não implementa a sua infraestrutura, ela se transforma numa cidade dispersa e, por consequência, muito mais cara. Se tu for estender a mesma população, se fores atender a mesma população numa extensão, vamos colocar assim, grosseiramente, numa linha de 1 quilômetro, numa linha de 100 metros, né? Tu está 10 vezes mais uma densidade, porém o valor de investimento de infraestrutura é bem menor nesses 100 metros. Não estou dizendo que deva ser essa proporção, Felisberto, mas quanto mais tu estende a cidade, mais cara fica a infraestrutura e, por consequência,
mais cara é a cidade como um todo. E quando tu consegue concentrar atividades das pessoas, morar, estudar, se divertir, etc., mais próximos, né? Tu evita deslocamentos e tu evita também o saturamento das vias, etc. Então, é interessante a gente dosar bem essa questão da densidade. A densidade não é um bicho de sete cabeças. Muitas vezes é a solução para uma cidade cara. Colocasse que o mercado determina, não, o mercado não determina, não induz o crescimento. Na verdade, um equipamento como um shopping pode induzir um crescimento. O mercado segue atrás de tendência, na verdade. Se a tendência é um determinado local da cidade, o mercado se volta para lá e vai satisfazer essas demandas, né, surgidas. Mas, eu diria assim, o que pode mesmo fazer induzir um crescimento, desenvolvimento de determinada região, é um equipamento, tipo um shopping que tu coloca, é só ver o exemplo do shopping Iguatemi, que até 30 anos atrás, não sei precisar a data, né, a Nilo Peçanha ia até o Colégio Anchieta, e hoje nós vemos ali um bairro enorme, cheio de equipamentos. Era isso aí a minha consideração. Felisberto, tu quer falar? Eu queria aproveitar, complementando que o Zago, é sempre bom essa discussão com o Zago, isso me lembra lá a discussão com o Zamir lá em 93, 94, né? Então, essa construção da cidade... É que nós somos velhos, Felisberto, eu e tu, exatamente. Só entre nós, tá? É memória, né? Então, né? Essa discussão faz com que a gente discuta a cidade para todos, né? Não é uma visão contra o mercado ou contra isso. É que também se deve levar em conta os problemas que a cidade já tem. Aonde seriam aplicados os investimentos? E a Daniela trouxe uma questão importante, que é a questão do orçamento participativo. As demandas represadas, que hoje importam mais de 1 bilhão, né? E que poderiam ter sido resolvidas. Né? Então, não há um compromisso, né, com essas. E quanto o prolongamento de uma cidade em vários bairros, nós temos a Restinga. Então, a Restinga tem uma realidade que tem que ser analisada como Restinga e como ela se incorpora na cidade. Viu, Zago? Não é ela está lá e nós não vamos olhar. Nós temos que olhar para lá. Entende? Pavimentada, melhor infraestrutura, construir creches, escolas, sabe? Investimentos públicos que melhorem a vida daquelas pessoas, né? E qualifique os bairros. Então, no sentido de partir da realidade para fazer o planejamento, né? Então, nós já temos uma realidade na cidade. E eu não quero... É apenas colocação no sentido da gente refletir sobre isso. Nós temos várias cidades dentro da cidade. E o Zago trouxe uma coisa importante. O Iguatemi, né? A Nilo Peçanha e até o Anchieta. Né? Eu, quando entrei na faculdade de Direito, eu fiz as minhas 5 matérias obrigatórias no Anchieta, porque eu estudava na Unicinos. Então, ia até ali. E hoje nós temos ali um quilombo que está sofrendo consequência desse desenvolvimento, que já estava lá. Né? Por falta de uma visão e de um planejamento, não se levou em conta. Tanto que anos depois o Quilombo Silva conseguiu ganhar. Né? Conseguiu se identificar. E hoje nós vemos um quilombo sofrendo ameaça, né, no seu território, que é o Quilombo dos Alpes. Né? Então, nós, como conselheiros e nós, como participantes do GT, temos esse compromisso. Sabe, Zago? Eu acho que assim, nós temos que nos preocupar com isso, porque a cidade ela tem características que precisam ser respeitadas. Né? A questão da negritude, a questão dos povos de originários indígenas, né? É fazer um estudo arqueológico, antropológico e sociológico da cidade. Isso é importante para que a gente planeje uma cidade com qualidade e respeitando as suas diferenças, a sua diversidade, a sua riqueza. Isso é uma riqueza de uma cidade. Né? Então, era isso. Obrigado, senhor. Filosofei um pouco, mas não poderia me furtar de colocar a minha posição para que deixasse claro a visão de um conselheiro que não se omite de dar
opiniões, tá? Obrigado. Bom, eu acho que todas essas questões a gente vai conseguir, né, conversar e trabalhar muito mais aprofundadamente a partir dos dados que a gente vai levantar, né? E aí a gente vai poder até ter essa espacialização, né, de como se deu o crescimento de Porto Alegre nesses últimos 20 e poucos anos, mais, né, que já passaram mais de 20 anos, e para onde a gente tem, né, quais percursos, né, quais estratégias nós temos que utilizar para conseguir responder às necessidades de cada setor da cidade, de cada território, né, de acordo com a sua realidade. Eu não sei se mais alguém gostaria de se pronunciar ou de fazer alguma pergunta. Não, eu vi aqui que o Emílio Merino, né, sugeriu a leitura dos livros do professor Mascaró, que foi meu professor na faculdade também. Eu já li bastante. Realmente, são ótimos estudos que ele fez em anos de trabalho. É uma referência para o planejamento. Pessoal, se não tiver mais, né, alguma questão para a gente colocar, se quiserem discutir mais um pouco, nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje, né, para não tomar também tanto tempo de vocês. Eu sei que muitos têm o conselho a partir das 18 horas, o nosso tempo é até as 17h30, e também para, né, em princípio, não teríamos mais questões a colocar hoje, né? E só gostaria de reforçar o convite que nós estaremos no acampamento Farroupilha na sexta-feira, com a exposição das regiões de planejamento, no piquete da prefeitura e à disposição para receber, né, vocês, e gostaríamos que vocês divulgassem também. Zago? Só uma questão de ordem, vamos chamar assim. Quando é que vai ser a reunião presencial? Já foi dada uma data? Eu não. Ainda não. Ainda não. Então tá. Né, porque a Patrícia tirou uns dias até amanhã. Ela retorna na quinta-feira. E outra pergunta, desculpa. Oi. Não, é que nós acabamos de fazer uma reunião presencial do GTTO na sexta passada, né, que era justamente para organizar a próxima etapa dos outros GTs, né, que vai ser essa divisão pelos temas e começar e já pensar a organização dos seminários com as oficinas. Outra coisa, assim, as outras entidades que se cadastraram, quando é que elas vão ser chamadas? Já estão para ser chamadas? Já foram... Na próxima reunião, acredito que elas já estejam presentes. Já. Tá ok. Obrigado. Vou dar uma complementada, Dani. Dia 15 vai ter a primeira reunião para as entidades que foram contempladas lá pelo cadastro no edital. E para elas também se inteirarem um pouco do que já foi feito até agora. Daí a reunião vai ser só com elas, para a Patrícia dar um panorama geral. E para alinhar, que daí na próxima reunião elas já se integram aqui no GT. Ok, obrigado. Então, estamos encerrando. Uma boa tarde para todos. Obrigada a todos, obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. 1, 2,